Mas vamos lá à notícia. O pastor norte-americano David Eldridge, que está sendo investigado por dizer que pessoas LGBT irão para o inferno durante um evento em Brasília, deixou o Brasil e postou uma crítica velada em seu Instagram. Ele escreveu que estava de volta, aspas, à terra da liberdade, após uma semana incrível na América do Sul, acompanhado da bandeira dos Estados Unidos. A publicação foi feita um dia depois de a Polícia Civil do Distrito Federal abrir inquérito para investigar o pastor por sua pregação bíblica. Durante o evento da Assembleia de Deus, realizado no pavilhão do Parque da Cidade no feriado de Carnaval, David Eldridge listou o tipo de pessoas que a Bíblia diz que vai para o inferno. Ele afirmou que a comunidade LGBTQIA+, tem uma reserva no inferno. Já está com reserva no inferno. Assim como prostitutas, pessoas que assistem coisas sexuais na TV, mulheres que usam saia curta e homens que gostam de calça apertada. Aí pegou pesado. Mas é por aí, é por aí. É como dizia, tinha um colega lá no Rio, lá no seminário, quando eu fazia seminário, é por aí. Quando tinha o culto na capela, tinha um pregador mais afogueado, aí o irmão, é por aí, Jesus, é por aí. Mas esse negócio de moda é terrível, né? Bom, aqui está se falando de modéstia, né? Saia curta, não dá, igreja. Não dá, para crente é imodéstia, nós temos que ter modéstia. Você me ajudou um homem com calça apertadinha? Eu falo para o meu filho, falo para todo mundo. Outro dia eu fui pregar para homens, né? Culto de homens lá no Mário Souza. Meu Deus, isso aqui o pastor Elvis não vai me chamar mais. Que me chamou foi o presbítero Paulo, né? Brincadeiras à parte, mas foi exatamente isso. O homem tem que ser homem. E, na verdade, essa moda que quer fazer com que o homem desmunheque, que veio frufru, não é homem nem mulher, é uma coisa, entendeu? O homem que morde fronha, não fala como homem, não anda como homem, não veste como homem, entendeu? Pelo amor de Deus. E aí, o nosso apoio ao pastor David Eldridge, né? Hoje está cada vez mais impopular falar isso nas igrejas, não é? Que tem calça apertadinha na igreja, e depois do que eu preguei, aí tinha uma pessoa com calça apertada, pastor, eu uso calça apertadinha, então tu vigia, igreja. Mas isso é bíblico, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 em diante. Ele apenas reproduziu a Bíblia. Ficarão fora do céu ou irão para o inferno. Aí ele dá uma lista, né? Mentirosos, bêbado, prostituta, efeminados, não é? Sodomitas, ladrões, roubadores, enfim, dá uma lista. Mas os que se converterem, os que se arrependerem e se converterem, estão salvos, não é? Essa é a boa notícia. Vamos lá. Continuando com a notícia aqui, o pastor afirmou em inglês que quem usa calça apertada tem o espírito de homossexual e que mulheres que usam saia curta têm uma reserva lá no inferno. Em outro momento da pregação, ele disse que havia ouvido um chamado para salvar os brasileiros de irem para o inferno. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por orientação sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência será responsável pela investigação do caso. A pena prevista pode ser de 4 a 10 anos de prisão. Volta logo, Jesus. Mais um remedinho aí, cadê minha cartela? Esse órgão recebeu uma representação da Aliança Nacional LGBT a mais e da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, pedindo a apuração do caso. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa também solicitou a investigação. O deputado distrital Fábio Félix, de onde? PSOL, presidente da comissão, entrou com representação ao Ministério Público do Distrito Federal. No entanto, é importante lembrar que não há legislação que criminalize
uma pregação e que a repressão penal não limita o exercício da liberdade religiosa. Isso é Constituição nossa, como estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2019, durante discussão sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. Para encerrar, na época, os ministros enfatizaram que a incitação à discriminação, hostilidade ou violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero configura discurso de ódio, mas que isso não alcança o ambiente religioso. Aqui eu não tenho a notícia, ele foi num pavilhão, foi num templo fechado ou foi ao ar livre? Sabe dizer, pastor Felipe? Tem que ver. Mas ele apenas, eu vou citar aqui a Bíblia. Vou citar a Bíblia aqui. Irmãos, tem um hino que eu ouvi lá na Assembleia de Deus do Guache. Se tiver que reclamar, um negócio assim, reclama com Deus. Se não gostar, reclama com Deus. 1 Coríntios, porque a gente tem a Bíblia como palavra de Deus. Então, os que pregam ao contrário são anti-Deus, anticristo e anti-Bíblia. É simples assim. Então, vamos lá. Capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta. Não vos engane, impuros, idólatras, adúlteros, atenção, adúlteros, idólatras, efeminados, efeminado é aquele que, morde a fronha, pisa na chapinha, e outros nomes que são dados. Efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, que é a idolatria, bêbados, fofoqueiro, maldizente, roubadores, vão herdar o reino dos céus. E tinha muitos na igreja de Corinto que eram desses, mas se arrependeram e se converteram, ficaram livres da condenação eterna. Então, este é o versículo, tem outros versículos do Antigo e Novo Testamentos que falam sobre isso. Isso não é discurso de ódio. Isso é uma ordem que eu recebi de Deus para pregar isso, para que as pessoas que praticam essas coisas recebam de Deus o norte, a reprimenda, o alerta, para que não carimbem o seu passaporte para o inferno, ok? Uma coisa é viver sem Cristo, a coisa você vive sem Ele até por graça dele, mas morrer sem Ele, acabou a graça. Não tem mais. Porque depois da morte, e morte sem Cristo, segue-se o juízo.